Simples assim. Esse é o podcast do Argumento. O SUS tem problemas graves, claro. Mas antes deles, como dizem os especialistas em saúde pública, a população pobre dependia da caridade. E eu tenho a alegria de poder falar do nosso SUS com a professora titular do Instituto de Saúde Coletiva, Glória Teixeira. E hoje, saúde é um direito. Esse podcast de hoje nos dá alegria para poder justamente olhar para trás e perceber que a gente tem história. Registrou situações gravíssimas da saúde pública decorrentes da pobreza, da falta de infraestrutura. Sabe como é bom olhar para nossas origens, entender a construção do SUS, como era o país sem ele e perceber assim a sua importância. Situações que foram sendo vencidas ao longo de 5 décadas com esforço nacional pelas campanhas de vacinação, os programas de distribuição de renda. Como é bom olhar para trás e ver que a gente superou doenças que matam muito e que elas não fazem parte mais tanto da nossa realidade. E que a gente só conseguiu salvar tantas vidas por conta do esforço de muitos para implantar o Plano Nacional de Imunização. A gente não vê mais tanto sarampo, difteria, pólio, e olhar para trás é o que nos faz entender que elas não desapareceram aleatoriamente. Tem um motivo, que é a vacinação. E principalmente os investimentos numa rede pública de saúde como o SUS, que é único no mundo em países com mais de 100 milhões de habitantes. Então nenhum papo poderia nos ajudar a entender melhor o hoje, no momento em que a gente coloca em prática o maior plano de vacinação da história desse país. Teve uma redução importantíssima nos registros de mortalidade infantil, de doenças como varíola, poliomielite, a meningite. Nenhum papo poderia nos ajudar a entender melhor a importância do SUS, do PNI, da vacina, brasileiros. Isso é um relato de arrepiar, para entender todos os bastidores de planos tão grandiosos. Notar que desafios nunca faltaram no nosso país, mas a gente já superou inúmeros. E vamos superar também a pandemia. De combate à fome e à miséria. Como o Brasil enfrentou a mortalidade infantil? Primeiro eu queria voltar um pouco no tempo. Madame, a primeira dose da criança? O sarampo está muito distante da nossa realidade atual, porque muito foi feito. No Rio, a Fundação Oswaldo Cruz começa a produzir para testes no Pará e Pernambuco a primeira vacina brasileira contra o sarampo. Então isso não pode ser esquecido. Como não podemos relaxar da campanha de vacinação? Por que veio vacinar a criança? Tem que vacinar, né? É obrigação. Porque é ela que salva as nossas vidas. Então, pra gente nunca esquecer, eu te pergunto, qual era a realidade naquele momento? A senhora já perdeu algum filho? Morreu algum dos seus filhos? Já. Quantos? 6. Morreram 6? Sarampo, né, e muitas outras doenças, elas traçavam, como nós dizíamos na época, de forma endêmica e epidêmica. No caso específico do sarampo, nós tínhamos epidemia a cada 2 ou 3 anos. Eram epidemias muito severas no sentido não só do número de casos, mas no número de mortes. Alerta do Unicef. O Brasil, que tem a 8ª maior economia do mundo, está se igualando aos países mais pobres nos índices de mortalidade infantil. Chamávamos viroses comuns da infância. Quais eram as viroses comuns da infância? Sarampo, poliomielite, né? E aí rubéola, que hoje, né, nós não vemos mais na infância essas doenças e também não na população, exceto o sarampo, que nós tivemos uma epidemia novamente em 2018. Pararmos de atingir as metas recomendadas pelo Ministério da Saúde e deixarmos as crianças desprotegidas, essas doenças voltarão a acontecer no território nacional. Força até para acreditar que a gente vai eliminar o sarampo e tomara que também o coronavírus, tudo no seu tempo, mas vamos conseguir também. Como foi conseguir chegar nesse tamanho? Qual era o Programa Nacional de Imunizações? Ele foi criado em 1975, mas começou com um pouquinho de vacina, só vacinava crianças menores de 1 ano de idade, em geral, né? E com a cobertura muito baixa. Com a proposta de universalização da saúde, que começou antes do SUS, com o chamado SUDES, que é o Sistema
universalizado e descentralizado de saúde. Foi uma etapa de construção do SUS. O SUS começou a implantar em 86, 87, né? E o SUS ele foi promulgado na Constituição de 1988. O Brasil tem uma nova Constituição. E a Lei Orgânica foi em 1990. O ministro da Saúde, Alceni Guerra, lança em Brasília o Sistema Unificado de Saúde, o SUS. Então, o SUS já foi uma forma do governo federal passar recursos para as secretarias estaduais de saúde desenvolverem as ações de saúde, especialmente as chamadas ações de saúde pública, de vigilância, entre elas a vacinação. Mas, quando eu entrei na Secretaria de Saúde em 1987, em 88 começou a ter uma epidemia de sarampo no estado da Bahia, começando por Salvador, e já estava em Feira de Santana. Estava internando no Hospital Couto Maia, que é o nosso hospital de referência para doenças infecciosas. Fazendo um paralelo com a atualidade, o Instituto Couto Maia, agora na pandemia, é o nosso hospital referência no combate à Covid. O Instituto Couto Maia, em Cajazeiras, já atende exclusivamente os pacientes com suspeita de coronavírus. Voltando a 1988, o Instituto já tinha uma grande função de salvar vidas para toda a região. Né, morria por mês, internava 100 crianças, dessas pelo menos 20 vinham a óbitos todos os meses, a partir de setembro de 1988. Eu fiquei muito assustada, e eu fui ver que além das criancinhas... Nos hospitais, aumenta o número de crianças que são socorridas com fome. E, além do mais, desnutridas, que naquela época tinha muita desnutrição ainda, elas vinham a óbito. Além de crianças um pouco maiores e que não haviam sido vacinadas ainda. Fátima tem 5 filhos e é um exemplo dessa situação. A comida só dá para uma vez no dia. E aí eu conversei com o secretário e disse, olha, a única forma da gente interromper essa epidemia é vacinando todas as crianças, não só a partir dos 9 meses de idade, mas também os escolares. O que a gente vê é que a criança na escola, ela pega a doença e leva para casa, que pega na criancinha pequena. Em geral, o escolar já está maiorzinho, ele não morre, mas a criancinha pequena, menor de ano, que é mais frágil, ele vem a morrer. E naquela época não se fazia praticamente nenhuma campanha, que é uma campanha injetável, né, para pegar assim, em poucos dias todo mundo, porque nós ainda não tínhamos o SUS, nós não tínhamos o PNI implantado em todos os municípios. Nós trabalhávamos com o que chamávamos de Diretoria Regional de Saúde, DIRES, que tinha as equipes técnicas que então se articulavam com os municípios, mas os municípios, a grande maioria, não tinha equipe de vacinação. Mas aí nós quisemos, São Paulo tinha feito, em São Paulo capital, uma campanha assim, e no ano anterior, e aí o secretário disse, Glória, nós não temos seringa e agulha para fazer isso. E aí eu liguei para o Ministério pedindo os imunógenos, 2 milhões de doses da vacina na época, era muita vacina para aquela época, muita. Aí ele disse, nós não temos isso para lhe entregar. Eu digo, mas se não me entregar, eu lhe digo que para o ano vai morrer muita gente, e é muita criança. Eu quero. Aí veio o chefe, doutor Rizzi, ele veio a Salvador, e eu passei o dia inteiro, onde ele ia para fazer reunião, eu ia atrás, e nossas vacinas, e nossa vacina. Glória, não tem para dar 2 milhões para a Bahia. Eu disse, mas nós precisamos, porque nós estamos em epidemia. Então, aí quando ele chegou em Brasília, ele ligou e disse, olha, eu liguei para a Fiocruz, e a Fiocruz disse que vai aumentar a produção e vai produzir o quantitativo que a Bahia está pedindo. Então, organize a sua campanha. Isso foi no final de 88, nós organizamos a campanha para acontecer em abril. Por que em abril? Porque abril é antes
está assim, acabou o verão, está no outono e é bem antes da primavera, porque geralmente o sarampo aumentava a incidência na primavera. Então, se a gente vacinasse em abril, as crianças já estariam imunizadas em setembro. A gente acabou percebendo ao longo do tempo que essa era uma estratégia correta. As nossas campanhas de vacinação em massa foi um modelo exportado, adotado na Organização Mundial de Saúde e implantado com sucesso. Foi um sucesso. Eu me orgulho de ter coordenado, porque, claro, eu só fui a coordenadora, porque a equipe toda, não só da Bahia, daqui da Secretaria de Saúde, como das diretorias regionais, tivemos apoio do Rotary Club, de muitos empresários para nos dar carro, almoço para os vacinadores, tudo. Mandamos pedir pedojete em São Paulo, em Alagoas, nos emprestados, saímos treinando, né, os municípios que não tinham vacinadores ainda, nós já fomos lá, treinamos as pessoas, foi muito importante aquele início e cada vez mais o nosso programa, né, fez uma rede capilar nesse país que conseguiu. O Brasil vence a batalha contra um dos maiores inimigos das crianças, a paralisia infantil, e ganha um prêmio, o certificado da Organização Mundial de Saúde pelo sucesso da campanha que eliminou a doença em todo o país. Eliminar o pólio, eliminar o tétano neonatal, que era uma doença tão grave, né? A difteria, né? E tanta raiva humana que a gente não vê mais. Porque raiva a gente já vacina cachorro, mas a gente também tem histórias de cachorro vacinando também cachorrinhos, né? E não só isso, né? Reduziu em muito a morte por diarreia infantil pelo rotavírus, que hoje a gente vacina contra rotavírus. É uma coisa linda o Programa Nacional de Vacinações. O Pará confirma a primeira morte por sarampo no estado este ano. E o país vai perder o certificado de erradicação do sarampo? E como você avalia atualmente a perca do nosso certificado de erradicação do sarampo? Emitido por um comitê internacional de especialistas. Infelizmente, em 2018, houveram casos importados, porque quando a gente diz que eliminou, não significa erradicou. Erradicar é arrancar pela raiz. Só tem uma doença erradicada do mundo, que é a varíola, certo? Eliminar, nós eliminamos, por exemplo, a poliomielite das Américas, mas ainda tem alguns países da África onde o vírus circula. Então, se nós não nos imunizarmos aqui, as crianças, nós que já passamos da faixa, né, de 5 anos, nós já estamos imunes. Mas vai nascendo criancinhas que não têm. Então, se nós baixarmos a cobertura vacinal, chega alguém vindo de outro país, traz o vírus e aquela criança, ou aquelas crianças que não estão vacinadas, estão expostas ao vírus. Por isso que nós temos que continuar vacinando. A varíola a gente não vacina mais, o mundo inteiro não vacina, porque o vírus foi erradicado. Erradicar é arrancar pela raiz. Eliminar é quando o vírus deixa de circular em um determinado espaço geográfico, mas circula em outros espaços. E em meio à pandemia da Covid-19, outra doença também avança aqui no país, é o sarampo, que já tinha sido erradicado do Brasil, mas está voltando por causa da taxa de vacinação que vem caindo. Então, nós temos que continuar tendo muito cuidado e vacinando todos. E é possível recuperar o certificado de erradicação do sarampo? O que a gente precisa fazer? O sarampo estava eliminado quando o Brasil perdeu o certificado de eliminação em 2019 por conta da epidemia que aconteceu em 2017 e em 2018. De casos de sarampo, eles mais do que quintuplicaram este ano. Então, perdemos esse certificado, mas nós vamos recuperar. Falta ainda muito, mas você vai ver aqui que as soluções existem. Primeiro, chamar todo mundo para continuar levando suas crianças e todo mundo se vacinando. E a segunda coisa é que, passada a pandemia, vamos correr atrás de quem não é vacinado para pedir que se vacinem. Com certeza. Agora, a gente está falando de outra realidade, né, nessa época. Como era a capilaridade que você tinha para colocar uma campanha tão importante, algo que teve tanto sucesso, que até as crianças já tinham a mentalidade de que era para acabar com ela? Veja só,
O SUS não estava implantado, as dificuldades eram imensas, nós precisávamos de ajuda do poder público, não só, mas dos empresários, supermercados, armazéns, todo mundo queria ajudar, porque era um horror o número de crianças com sequelas de poliomielite. Então, a população não queria, ajudava, porque não queria mais ver as nossas crianças com sequelas tão graves, né? E qual o apelo que o senhor faria aos pais na véspera da campanha de vacinação contra a paralisia infantil? É muito importante que todas as crianças devam ser vacinadas outra vez este ano. Então, a sociedade, como um todo, a população, tinha receio daquelas doenças. Então, quando começou o grande movimento pela vacinação, a adesão da população era grande, a adesão da sociedade civil era grande, e, nesse mesmo tempo, existia um grande movimento chamado Movimento da Reforma Sanitária Brasileira, pedindo para implantar um sistema em todos os municípios do país. A diferença é que no SUS, os municípios recebem diretamente os recursos destinados à área da saúde. Então, foi uma conjunção de fatores que fizeram com que nós desenvolvêssemos muitas coisas, e, em particular, porque nós estamos falando, particularizando, o Programa Nacional de Imunizações. E a minha geração, a geração dos meus filhos, nessas gerações, viram desaparecer crianças com sequelas nas suas salas de aula, não é? E sequelas graves, muito graves, né? Passaram, não tinham mais, não perdiam coleguinhas porque tinham morrido de sarampo ou de difteria, né? Tudo isso foi animando a sociedade para a implantação do SUS em todos os municípios. A meta, o objetivo é facilitar o acesso de todo o cidadão brasileiro, sem nenhuma exceção, ao sistema de saúde. Nós não tínhamos SUS, não tínhamos serviço de saúde, tinha uma coisinha ou outra em cada município, se a prefeitura tivesse sensibilidade para colocar. O SUS, lembrar que o SUS, o grande princípio do SUS, e nós continuamos lutando, é pela universalidade, né? E acesso igualitário para todos. Eu, quando falo, não gosto de falar que é grátis, porque é pago pelos impostos da população, mas é público e gratuito para a população que contribui com os seus impostos. É muito importante isso, você perceber que antes dependia da sensibilidade das prefeituras, realmente é uma transformação muito grande. Sensibilidade. E a gente percebe agora também com a campanha, o plano de vacinação contra a Covid, a gente percebe inúmeros problemas, né? Nós temos desvios, falta de vacina, desinformação. Enquanto a gente vê essa campanha aí, as próprias crianças perceberam a importância, chegou a esse ponto. Mas claro que todo plano de vacinação tem seus problemas, né? Até que ponto os que a gente vê hoje são normais para um processo tão grandioso e até que ponto você observa falhas? Às vezes nós dizemos, né? O Programa Nacional de Imunização está tendo insucesso devido às suas próprias vitórias. Como a gente não enxerga mais a polio, muita gente pensa que a polio foi embora. Brasileiros estão relaxando uma medida importantíssima para a saúde dos bebês, a vacinação. Sarampo nós vemos muito pouco, difteria quase nenhuma, tétano no neonatal não nasce mais criança com tétano no neonatal. Então, é como se estivéssemos sendo aprisionados pelo nosso próprio sucesso. Mas também tem um problema sério que são as fake news, dizendo que você vai tomar vacina, você vai ficar autista, você vai ficar com paralítico, você vai virar jacaré, como disseram agora, que vai tomar vacina de Covid, vai virar jacaré, a metamorfose agora, coisas assim de loucos, mas as pessoas muitas vezes acreditam. A cobertura vacinal em 2017 no Brasil foi a menor dos últimos 16 anos. Além disso, tem também um movimento que está se tornando muito forte, né? Que é um movimento ideológico de que vacina não é um produto natural. Então, não deve ser dado porque você tem que ter tudo natural. Mas eu não posso ter tudo natural para morrer ou para adoecer.
Se eu posso me proteger, é muito mais natural para a inteligência humana que você se proteja daquele perigo. Mas isso está se tornando um problema muito sério. Nós estamos fazendo, né, junto com outros pesquisadores, um estudo para ver o quanto a queda das coberturas vacinais no Brasil se deve a fake news, se deve ao movimento vegano, ou se deve às dificuldades que os pais têm de encontrar a sala de vacina disponível em finais de semanas, né? Porque os pais trabalham e hoje nós temos que levar nossas crianças com 1 ano de idade, de 1 até 2 anos de idade, 18 vezes a um posto de saúde, a uma sala de vacinação. É muitos dias de trabalho. Então, a nossa proposta é ampliar para que as salas de vacinações fiquem o tempo todo aberto, 8 horas por dia, 7 dias na semana, ao invés de fechar na sexta. Claro que isso tem um custo adicional, por isso que nós queremos que o SUS seja melhor financiado. Os governos têm que resolver se valorizam ou não o Sistema Único de Saúde, que é um sistema universal, que é um sistema para todo brasileiro, que tem uma cobertura e, portanto, ele precisa ter um financiamento compatível. Não só um financiamento, mas também uma gestão compatível. Porque ele traz retorno, sim, para a população, ao reduzir mortes, ao reduzir internamentos, ao reduzir custos de medicamentos e os custos para a família, das suas perdas e também dos cuidados que tem que dar quando a pessoa está doente. Como romper essa barreira da desinformação, né? É algo tão crescente na atualidade. Como chegar hoje em dia ao ponto das crianças entenderem, dos pais entenderem, de gerar toda uma consciência na sociedade, apesar de não estar vendo a doença? Eu acho que está havendo pouca campanha publicitária de largo alcance, não só na grande mídia ou na mídia tradicional, TVs, jornais, mas também nas redes sociais. Tem que fazer algo mais profissional, digamos assim, para divulgar as notícias corretas. Agora, nós estamos vivendo um momento de negacionismo, de anticiência. A disseminação irresponsável e criminosa de mentiras na internet levou milhões de pessoas a não vacinar os filhos contra doenças que estavam absolutamente sob controle ou praticamente erradicadas. Aqui no Brasil e em outros países do mundo. Então, nós temos, como eu digo, onde tivermos voz, onde tivermos espaço, estar diuturnamente lutando para superar esse momento tão difícil para a humanidade. E não é só a pandemia, é a pandemia com questões políticas, de atrasos políticos, do protofascismo, não é? E do negacionismo da ciência. E para terminar, né, a gente olhou aqui para trás, foi tão bom ver que a gente tem história, ver que a gente já superou tantas questões. E nós fizemos uma campanha interessantíssima, que era a campanha que nós fizemos junto a de sarampo e a de poliomielite. E nós colocamos na televisão uma corrida onde tinha as criancinhas correndo na bicicleta e tinha o vírus do sarampo e um vírus, duas crianças também vestidas do vírus do sarampo e outra do vírus da poliomielite. Saíam todos juntos e as crianças ganhavam para os dois vírus. Então a gente dizia, vamos ganhar porque estamos vacinados, vamos nos vacinar, né? E tinha aquilo. E as crianças assistiam e tudo. Aí, no dia da campanha, a gente chamava abertura da campanha. Fomos para o Campo Grande e levamos muitas crianças. Nós resolvemos fazer a vacinação até os 9 anos de idade, que naquela época não se fazia campanha com uma faixa etária tão larga, tão grande, né? E botamos para fazer, né, o grande comício, botamos 2 pessoas vestidas de vírus, sarampo e coisa, na bicicleta, e as crianças das escolas estavam lá. Quando essas crianças das escolas viram aquelas 2 figuras vestidas de sarampo e de pólio, começaram a dar tapa dos pobres dos atores que estavam vestidos. E eu tive que sair correndo, pedir para pegar uma caminhonete que corresse atrás dos sem com medo de machucar alguma criança,
que abrisse caminho para pegar os 2 atores que eles chegaram todos vermelhos de tanta pancada que tomaram das criancinhas. Menino, no dia da campanha, a gente fez essa abertura numa quinta-feira, e aí a campanha começou no sábado de manhã. Essas crianças exigiam dos pais que levassem. Eu quero me vacinar, eu quero me vacinar. E foi um sucesso. A campanha foi um sucesso. Então a gente também consegue superar outras, né, da nossa atualidade. Vamos, né? Nós não podemos perder a esperança, João Vitor. Com certeza. E nós vamos continuar lutando com alegria. E, mais uma vez, nós estamos em tempo de pandemia. O que pode nos diminuir é usar máscara para fazer o distanciamento social, né? E nos vacinar assim que tenhamos vacinas disponíveis para todas. É vacina já contra a Covid para toda a população brasileira. Eu fico me emocionei com esse relato de Brasil. Eu também me emociono. Até hoje, eu me emociono. No SUS, bons exemplos de caminho para a saúde que o Brasil tanto quer. É muito bonito a gente fazer um trabalho que poupa vidas. É muito bonito, é muito bom.